Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós recebemos de um amigo, o Andrei, uma informação interessante. Uma amiga dele passou de uma experiência que ela teve e achei tão interessante que resolvi falar aqui com vocês sobre, porque essa amiga dele não é espírita, não conhece nada de doutrina espírita, de mediunidade. No entanto, ela tem algo que é fundamental, né, gente? Que é a vivência. Nós temos a informação e ela e milhares, milhões de pessoas têm vivências. E muitas vezes a gente pensa que só tem esse tipo de vivência entre médiuns espíritas que conhecem, que têm anos de experiência e tudo mais. E não é assim. A mediunidade, ela está espalhada pelo mundo todo e ela acontece o tempo todo com muita gente que jamais vai conhecer a doutrina espírita e que sequer vai saber que isso é uma ferramenta de trabalho no bem de altíssimo nível. É o caso dela. Ela tem uma mediunidade que é a psicofonia sonambúlica lúcida, né? A psicofonia sonambúlica lúcida. Exatamente isso daí. Psicofonia sonambúlica lúcida. Pois bem, o que é isso? Ela narra que ela estava dormindo e no sonho ela se sente caindo e num dado momento ela vê a mãe dela falando através dela, falando para ela, dando um recado para ela, uma orientação sobre o familiar dela que não estaria bem. Então, é esse o fenômeno. E ela conta depois que isso já tinha acontecido uma vez num outro lugar, quando ela tinha 12 anos. Hoje, se não me engano, ela tem 26. E o que é esse fenômeno? Bom, a sensação de queda, em geral, acontece quando a pessoa está saindo ou entrando no corpo. Então, demonstrativo da experiência, geralmente de entrada ou de acoplamento de corpo, uma rememoração de quando você está entrando no corpo e fica aquela sensação de queda, ou saindo do corpo, fica aquela sensação de queda. E isso é um indício claro de que a pessoa está fora do corpo, ou estava fora do corpo. Isso claro. E aí, ela desacoplou do corpo, a mãe dela, desencarnada, e incorpora nela, psicofonia, incorporação e psicofonia é a mesma coisa. E fala através das cordas vocais dela, e ela ouve, ela desacoplada do corpo, semi-desacoplada, entendam bem, sempre que o médium incorpora um espírito, ele está desprendido. O problema é ter lucidez. A maioria dos médiuns ficam meio distantes, turvos, não totalmente inconscientes, mas não tão presentes a ponto de conseguir acompanhar. Alguns médiuns têm medo de acompanhar porque pode parecer que está interferindo. São tabus que a maioria dos médiuns sequer supera. Mas no caso dela é espontâneo, ela está lúcida, ela ouviu a mensagem que foi dita através dela mesma.
Então, é um sonambulismo lúcido. Por que o sonambulismo? Por quê a palavra sonambulismo? O sonambulismo, no sentido espiritual que a gente dá, é quando você mexe o teu corpo e está fora do corpo. Sempre que você fala ou mexe o teu corpo, mas você está fora do corpo, desprendido, isso é um fenômeno sonambúlico, mediúnico, anímico. É um fenômeno da tua alma. A tua alma, fora do corpo, mexe o teu corpo físico. Quando o espírito, um desencarnado sem o corpo físico, ou mesmo um encarnado fora do corpo, usa as tuas faculdades e se comunica, aí já é um fenômeno medianímico. Por quê? É um fenômeno medianímico que mistura a faculdade de desprendimento da pessoa, de sair do corpo, e a incorporação, que é o ato do espírito vir e conversar, falar. Então é um ato da mediunidade. A gente não vai falar medianímico, que é pouco conhecido, porque é uma incorporação. É uma incorporação. Na verdade, toda incorporação é um ato medianímico, mas então é um ato mediúnico. No caso aqui, há uma semelhança, é a mesma coisa. É um ato mediúnico, mas é um ato mediúnico lúcido. Isso é que faz a diferença. Então ela está num processo sonambúlico, mas está lúcida. Ela está vendo o que está acontecendo a ponto de conseguir ouvir a mensagem psicofônica que ela mesma está reproduzindo. Não precisa nem dizer que esse fenômeno sequer é citado em obras, né? Eu nunca li. Conheço. Nunca li, assim, ele enquanto uma citação de uma possibilidade em algum livro. Se tem, eu gostaria que você me passasse aí em que livro tem, porque eu sinceramente não me lembro. Acredito que Hermínio de Miranda falou dele. Hermínio de Miranda e Valdo Vieira. Valdo Vieira vivenciou ele durante a vida dele. E ele cita isso na obra dele, Projeções da Consciência. E também citou isso em palestras. Ele, como médium, excelente médium, vivenciou isso e ele narra essas vivências quando ele voltava do corpo, da saída fora do corpo. Ele, muitas vezes, a entidade incorporava nele e falava para ele e para a esposa os recados. Então, apesar de ser comum com ele, apesar de acontecer com essa moça, ela não é comum nos arraiais das casas espíritas. Ele não tem nada demais, mas não é comum. A gente sabe, se a gente quiser alargar um pouco o tema, que a maioria dos médiuns tem o tabu de rememorar o que está acontecendo. Então, o próprio tabu faz com que o médium não tenha lucidez fora do corpo enquanto o espírito está se manifestando. Mas um problema uma das maiores dificuldades é que você tem que ter um certo grau de lucidez em desdobramento. Quanto maior a tua lucidez fora do corpo, maior é a chance de você ter esse fenômeno. Porque ele basicamente se resume no seguinte. O Chico Xavier também tinha isso, tá, gente? O Chico Xavier também tinha. Ele basicamente se resume no fato de você estar fora do corpo e estar lúcido. E aí você vê a entidade trabalhando com a psicofonia ou a psicografia e você vê como se fosse uma pessoa que está assistindo. Então a lucidez é nesse sentido.
Chico Xavier tinha muito isso. Era comum ele, sobretudo na psicografia, né? Há vários relatos sobre isso, em que ele psicografava e depois ele comentava a palestra e ele dizia que estava sentado assistindo a palestra, fora do corpo, totalmente lúcido. Então, obviamente que esse vídeo tem essa função informacional. Por quê? É fundamental, a nossa experiência mostrou, que quanto mais a pessoa conhece, mais ela amplia e enriquece as suas possibilidades medianímicas. Então, a mediunidade, as faculdades anímicas, elas reconhecem e agem na medida em que você se informa. Então, quanto mais conhecimento sobre fenômenos você tiver, mais esses fenômenos poderão ocorrer com você. Mas ele é dependente da busca pelo conhecimento do trabalhador do bem. Porque isso é um mecanismo basicamente evolutivo. E a evolução exige dedicação, exige esforço, exige estudo, exige querer aprender. Obviamente que em algumas pessoas, como essa moça, ela surge espontânea. Muitas vezes, para ela saber que isso existe. Mas não necessariamente ela irá trabalhar qualquer coisa dessa. Isso às vezes vai acontecer na vida dela uma vez, 2 vezes, ao longo das décadas, e ela mesma vai deixar para lá, como acontece com muita gente. Isso se ela não entrar para uma religião que vai chamar tudo isso como manifestação do demônio, ou ela ir para o psiquiatra e se encher de remédio, achando que está louca. Isso também acontece pelo mundo afora. E os remédios, eles acabam, o remédio e a vontade de se livrar disso, que é muito importante também, é um fator muito importante, acabam meio que amortecendo as possibilidades desse fenômeno, porque isso é uma ferramenta evolutiva, uma ferramenta de expansão da consciência, de aprendizado sobre quem se é e de ser útil à humanidade através, ao mesmo tempo em que você é útil, você entra na transcendentalidade, você ultrapassa as barreiras da materialidade. Então isso é evolução na veia, e isso tem que ser busca. Não pode ser imposição, não pode ser fruto de coercitividade religiosa. Ora, você quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa pode viver perfeitamente bem sem tendo isso e ignorando. Porque, na verdade, gente, é o que acontece com a maioria das pessoas que tem isso. Ao mesmo tempo, agora vamos falar um pouco das casas espíritas. A gente sabe que boa parte das pessoas nem sabe que isso existe. Ou até sabem que isso é uma possibilidade, mas não dá muita atenção a isso como um fenômeno distinto da elencologia mediúnica. Tanto é assim que eu nunca vi isso sequer ser citado. Vou dar uma olhada. Isso geralmente é envolvido com o nome sonambulismo. Quando é citado, é envolvido com o nome sonambulismo. Mas tem uma peculiaridade aí. É de você estar fora do corpo e estar lúcido. Mesmo que você nem perceba que está fora do corpo. Então a psicofonia sonambúlica lúcida, ela é um instrumento muito enriquecedor. E que pessoas médiums poderão ter eventualmente em vida, sem perceber que ela tem uma
leve distinção do normal. E vai ter pessoas que todo o processo de incorporação dela, ela está totalmente lúcida e ouvindo tudo. E ela não percebe que ela está sequer fora do corpo. Ela sabe que ela está ouvindo tudo em algum lugar, mas ela não consegue perceber-se fora do corpo. Então, quanto mais ela exercitar a experiência fora do corpo, mais ela vai saber exatamente, ela vai ganhar lucidez de onde ela está no momento em que o espírito está falando. Vejam bem como isso é profundo e vale a pena se investir. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse caso é que essa pessoa, que eu não me lembro agora o nome, ele citou o nome, essa amiga dele, existe a possibilidade de, por exemplo, ela nunca vai ver esse vídeo, né? É jovem, a gente sabe que hoje em dia os jovens não são muito chegados a ver coisa com mais de 5 minutos, 10 minutos. Pode ser que ela jamais venha a adentrar um local, uma casa espírita, um local espiritualista qualquer, em que este fenômeno seja diferenciado e muito provavelmente ela jamais vai usar isso como ferramenta de crescimento. E o que é mais interessante, isso talvez nem seja algo prioritário. Aí a gente não sabe, né? Não somos Deus. Mas aí entra uma outra questão que me chamou a atenção. Que uma vez eu ouvi uma pessoa falar e acho que aí quem não deu atenção fui eu. Que é o seguinte: milhares de pessoas, milhões de pessoas, mundo afora, ao estarem no mundo espiritual antes de nascer e vislumbrarem o conhecimento, a realidade multidimensional da vida, colocam como uma de suas metas acessar isso em vida, quando está encarnado. De alguma forma trabalhar com isso. Usar isso como uma ferramenta. Milhões de pessoas no mundo todo. O problema, e algumas são até hipersensibilizadas nesse sentido, ou já trazem isso devido a experiências de outras vidas que tiveram mexendo com alguma coisa, e aí já falou, já que eu vou ter isso, eu vou ver esse trabalho. O problema, gente, é acessar essa memória intervidas e fazer com que esse autocompromisso que a pessoa fez se torne algo factível no mundo do nosso dia a dia. Já que isso exige, como eu falei, é um marco evolutivo que exige dedicação, como tudo na vida. Para aprender a surfar, você tem que se dedicar. Para aprender a andar de skate, você tem que dedicar algum tempo da sua vida. Para aprender a fotografar, você tem que se dedicar algum tempo. Para aprender inglês, você tem que se dedicar. Tudo na vida exige uma certa dedicação, um certo esforço. E a correria da nossa vida, a maioria de nós, uma vez reencarnado, descarta essas coisas lá para o fundo da memória. Porque isso implica em fazer assistência sem ganhar nada. E a própria pressão do capitalismo desestimula você sequer se interessar por estudar por coisas que, no final das contas, vai fazer você se aproximar de gente que você não conhece, gente que não faz parte do seu círculo de amizade, talvez ter que mexer com hábitos que você não quer mexer, deixar um estilo de vida a qual não te interessa deixar. E tudo isso vai fazer, então,
com que a maioria arrasadora das pessoas não consigam acessar locais, conhecimentos e aprendizados, porque ela está afogada pela materialidade e a correria do mundo odierno. Então, o dia a dia, a azáfama, os desafios emocionais, os desafios profissionais, o lazer, a família, os negócios, o prazer, a vida, os estudos, o tempo, tudo isso acaba, as prioridades que a pessoa tem, acabam fazendo com que esse tipo de coisa fique relegado a zero, a nada. Some-se a isso o fato de que a maioria das pessoas reencarnadas nesse planeta estão acostumadas a ter uma relação com o sagrado distante, em que aquela pessoa lá, o sacerdote, é a autoridade, o ritual vai fazer o trabalho, o ritual vai resolver o meu problema, seja ele qual for, né? Ir à missa, ir à igreja, orar, pedir, pagar, essas coisas são ancestrais. O vislumbre da realidade espiritual começa a apagar a figura do sacerdote, do líder, do guru, porque você começa a resvalar numa questão que é fundamental quando se fala de lei de progresso. O teu progresso não depende de guru, de líder, de médium com grande mediunidade. Teu progresso depende dos esforços e da dedicação que você faz para crescer como pessoa, como ser humano, para se tornar uma pessoa boa, com cuca boa, com cabeça boa, emocionalmente do bem. Então, a tua felicidade depende de você buscar a sua espiritualidade. Uma espiritualidade que não depende de livro, não depende de uma autoridade fora de você, mas de você viver em plenitude. Você viver em plenitude, cultivando valores da paz, da fraternidade, da empatia. Então tudo isso, gente, essa conversa, de você ter essas faculdades, te joga em você ter as faculdades e você ser o alto sacerdote de si mesmo, ao mesmo tempo em que você ainda vai assistir aos outros. E não vai ganhar nada com isso. Não vai, no caso da moral espírita, né? Que é a mediunidade com Jesus. Que significa o seguinte: não ganhar nada com isso. Não pedir nada para si. Não reclamar de nada e atender a todos. Esse é um nível que a maioria das pessoas não querem ter. Então, a gente até entende o que muitas vezes ninguém fala quando se fala que as casas espíritas estão vazias. Existe um desafio de crescimento, de autoconhecimento, de confronto consigo mesmo, que a maioria das pessoas não querem ter. Então, mesmo quando elas estão lá e sabem que a realidade não é o mundo material, por estarem no mundo espiritual, e trazem alguma sensibilidade mediúnica para ajudar elas a acessar essa realidade quando em vida, a grande verdade é que a maioria das pessoas, a não ser que sintam muita dor, elas não vão conseguir bom dia, acessar esses conhecimentos. E aí nós temos um papel a desempenhar em facilitar a disseminação dessas ideias
para que pessoas possam, pelo menos, ter a oportunidade de saber que isso é uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de ampliar o entendimento do mundo em que ela vive, sair da Matrix. Você quer sair da Matrix? Ou você quer continuar manipulando pela ilusão do mundo material como sendo a única possibilidade que existe? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, deixa seus comentários para que esse vídeo possa ser disseminado pelas redes sociais e atinja outras pessoas e, quem sabe, sirva como uma retrosenha de despertar, uma retrosenha que desperte os autocompromissos feitos antes de nascer. Anderson aqui com vocês, paz e bem.